Olá turma, aqui é o professor Davi e este vídeo tem todas as correções do conteúdo de Geografia do terceiro ano do Ensino Fundamental. O meu muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um PET. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se essa série de vídeos lhe ajudou nas atividades do PET. Essa semana vamos trabalhar os impactos ambientais. O que é impacto ambiental? São as alterações no ambiente causadas pelo desenvolvimento das atividades humanas no espaço geográfico. Nesse sentido, essas alterações podem ser positivas ou negativas. São positivas quando resultam em melhorias para o ambiente, e são negativas quando resultam em alterações que causam algum risco para o ser humano ou para os recursos naturais encontrados neste espaço. Aqui abaixo vem trazendo algumas alterações negativas causadas pelo desenvolvimento das atividades humanas. Dentre elas temos redução da biodiversidade de plantas e animais, contaminação do ar, água, fauna e flora, compactação e impermeabilização, redução da fertilidade e erosão do solo, esgotamento dos mananciais e alterações climáticas. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. Observe as imagens a seguir e responda. Aqui temos 3 imagens. Um planeta Terra com muitas fumaças dentro de um rio todo poluído. Aqui temos uma árvore que metade está verde em um ambiente agradável e metade está seca em um ambiente desértico. E aqui temos na terceira imagem o planeta superaquecido, ou seja, representando o aquecimento global. E na letra A vem perguntando o seguinte: quais os tipos de impactos ambientais que estão representados nas imagens? E aí eu coloquei poluição da água e do ar, diminuição da biodiversidade de plantas e animais e alterações climáticas. Fica essa possibilidade de resposta para a letra A. Na letra B, vem pedindo o seguinte: o que pode ser feito para que estes impactos não destruam o meio ambiente? E eu coloquei algumas possibilidades que constam no texto: a diminuição da poluição, evitar queimadas, reduzir o desmatamento, reciclar o lixo, são algumas possibilidades. Após responder a atividade 1, vamos à atividade número 2. Atividade 2 pede que complete a frase abaixo com as palavras corretas, estas palavras colocadas aqui. E ficou assim: impacto ambiental são alterações no meio ambiente causada pelo desenvolvimento das atividades humanas no espaço geográfico. Nesse sentido, eles podem ser positivos quando resultam em melhorias para o ambiente ou negativos quando essas alterações causam algum risco para o ser humano ou para os recursos naturais encontrados no espaço. Se você completou dessa forma, acertou a atividade número 2. Vamos agora à atividade número 3. Atividade 3. O que nós podemos fazer para salvar o meio ambiente? Pinte de verde as alternativas corretas. E assim eu fiz. Nós podemos reciclar todo o lixo, nós podemos não desperdiçar a água e podemos proteger a natureza. Se você pintou de verde dessa forma, acertou a atividade número 3. Vamos agora à atividade número 4. Atividade 4. Atenção! Com suas palavras, escreva o que você entendeu por meio ambiente e capriche. E eu coloquei uma resposta apenas como exemplo. Meio ambiente é o ambiente em que os seres vivos estão inseridos, bem como suas condições ambientais, biológicas, físicas e químicas. Ou seja, quando falamos de recursos naturais, estamos basicamente fazendo referência ao meio ambiente, pois tudo que utilizamos no nosso dia a dia depende diretamente ou indiretamente dele, ou seja, do meio ambiente. Fica essa possibilidade de resposta para a atividade número 4, última atividade da semana. O tema dessa semana é resíduos e poluição. Resíduo é tudo aquilo que não é aproveitado nas atividades humanas, proveniente das indústrias, comércios e residências. Aqui abaixo vem trazendo alguns tipos de resíduos. Vamos ver então as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. Atividade 1. Coloque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. E ficou assim: a primeira é falsa, pois coloca que resíduo é todo o resto daquilo que usamos e podemos jogar fora onde quisermos, e não podemos descartar os resíduos da forma que quisermos. É importante ter a orientação de onde devemos descartar cada tipo de resíduo, ok? A segunda assertiva é verdadeira, pois coloca que o lixo doméstico é um dos maiores problemas ambientais da atualidade, dentre outros mais.
A terceira assertiva também é verdadeira, pois coloca que quando é feita uma reforma em casa, devemos nos orientar de onde jogar os resíduos da construção, e está correto. E a última assertiva é falsa, pois coloca que qualquer tipo de resíduo pode ser jogado em qualquer lugar e tudo misturado, ou seja, não precisa de separação. E na verdade precisa sim, tá bom? Vamos agora à atividade número 2, que pede o seguinte: observe a figura a seguir. Aqui temos um lixão a céu aberto, e aí o pai está falando para o filho: meu filho, um dia isso tudo será teu. E aí na sequência é questionado o seguinte: em relação à figura apresentada, escreva o que você entendeu. E aí eu entendi que o lixo das gerações anteriores será um problema a ser resolvido pelas próximas gerações. Aqui solicito o que você entendeu a respeito dessa imagem colocada acima. Então fica essa possibilidade de resposta para a atividade número 2. Vamos ver a atividade número 3 colocada logo adiante. Observe o mapa do Brasil a seguir e responda. Aqui temos resíduos sólidos urbanos coletados por dia no Brasil em toneladas. E aqui apresenta cada uma das regiões e a quantidade em toneladas de lixo recolhido. Na sequência temos a letra A, que questiona o seguinte: qual região do Brasil mais produz resíduos de lixo? E aí a gente consegue observar que é a região sudeste, pois ela apresenta o maior número de toneladas de lixo recolhida por dia. Então, região sudeste. Qual região do Brasil que produz menos resíduos? E aí nós temos aqui que é a região norte. Na letra C, somando o valor de todas as regiões, quantas toneladas de resíduos de lixo são coletadas no Brasil. E aí eu fiz questão de somar todos os valores e encontrei aqui para vocês. São coletados 149.199 toneladas. Se você respondeu dessa forma, conseguiu acertar a atividade número 3. Na sequência aqui, a atividade 4 pede a você que procure no caça-palavras o nome das cores das lixeiras da imagem abaixo. E aqui temos então as cores e os resíduos. E eu encontrei então cada uma dessas cores aqui no caça-palavras. Caso seja necessário, você pode pausar o vídeo e verificar se encontrou de forma correta. Apenas uma observação aqui é na cor vermelha, que eu encontrei aqui nesta posição, mas falta aqui a letra L, que foi substituída pela letra I. Se você encontrou vermelho em outra posição aqui no caça-palavras, deixe no campo de comentários desse vídeo. Tá certo, turma? O tema dessa semana é o lixo. As atividades humanas em sociedade produzem resíduos de diferentes tipos, denominados lixo. O aumento da população e da quantidade de produtos industrializados é a principal causa do aumento desses resíduos. Vamos ver então as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. Atividade 1. Observe as imagens e responda. Aqui temos então uma expectativa que seria a coleta de lixo no horário certo com um caminhão padronizado. E aqui temos a realidade, que é o acúmulo de lixo devido à falta de coleta. Na sequência temos a letra A, que questiona o seguinte: qual é a importância de se fazer o reaproveitamento do lixo? E aqui o reaproveitamento pode ser entendido como a reciclagem. E aí eu coloquei que reciclar ajuda a conservar os recursos naturais, pois, reutilizando os materiais, nós deixamos de extrair novas matérias-primas da natureza, e auxilia também na diminuição do lixo. Eu coloquei uma resposta um pouco mais breve, mas que atende perfeitamente o que é solicitado na letra A. Na sequência temos a letra B, que pergunta se, na sua cidade, existe coleta de lixo, e quais dias da semana o caminhão passa recolhendo este lixo. Aqui pede uma resposta pessoal. Eu coloquei que sim, na minha cidade existe a coleta de lixo e o caminhão passa todos os dias. Após resolver então a atividade número 1, nós vamos à atividade 2 logo aqui na sequência. A atividade 2 traz o seguinte: quanto tempo os resíduos que produzimos demoram para se decompor no meio ambiente? Veja o tempo que alguns resíduos levam para se desintegrar, ou seja, sumir na natureza. E aqui temos o tempo de decomposição. Do papel, que leva de 3 a 6 meses, do pano, do filtro de cigarro, da madeira pintada, do nylon, dos metais, do alumínio, do plástico, do vidro e da borracha. Na sequência vem trazendo o seguinte: baseado nas informações acima, responda. Dos materiais a seguir, qual deles necessita de menor intervalo de tempo para ser decomposto? E aí, dentre os materiais apresentados aqui, nós temos que a madeira, letra D, é o que leva menos tempo para se decompor, como foi colocado no quadro acima. Se você respondeu então a letra D, você acertou. Na sequência temos o seguinte: você sabe o que é consumo sustentável ou consumo consciente? O consumo sustentável ou consumo consciente é aquele em que cada escolha é feita pensando no impacto que terá no meio ambiente, na sociedade e até nas suas finanças. O conceito não é nada complicado, ele pode fazer parte do seu dia a dia e você nem vai perceber. Sabe quando você deixa de comprar mais frutas no supermercado porque prefere consumir antes aquelas que já tem em casa?
Ou quando abre mão de comprar por impulso uma roupa que você nem precisa, você está consumindo de forma consciente, fazendo escolhas que vão ajudar a evitar o desperdício de comida e também de dinheiro. Na sequência, a atividade número 3 pede o seguinte: agora pense e escreva. Letra A. Você e sua família têm consumido de maneira consciente? E aqui temos então uma pergunta que pede uma resposta pessoal. Você pode responder que sim ou que não, de acordo com a sua realidade. Na letra B, questiona o seguinte: o que você pode fazer para que seu consumo seja consciente e sustentável? E eu coloquei que compramos somente o que é realmente necessário, fazendo boas escolhas na hora de comprar, dentre outras possibilidades mais. Aqui eu só introduzi a resposta. Você pode acrescentar outras formas e meios que você utiliza para ter um consumo consciente e sustentável. Tá certo, turma? O tema dessa semana é urbanização. Urbanização é o crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial. É um processo em que o espaço rural transforma-se em espaço urbano, com a consequente migração populacional do tipo campo-cidade, que, quando ocorre de forma intensa e acelerada, é chamada de êxodo rural. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. A atividade 1 pergunta o seguinte: baseado na informação acima do texto, você conhece alguém que contribuiu com esse processo de êxodo rural? Explique. E aí você pode colocar que sim ou que não. Aqui pede uma resposta pessoal. Se você colocar que sim, você deve explicar, por exemplo, quem você conhece que auxiliou no êxodo rural na região onde você mora, tá certo? E aí eu coloquei aqui apenas um exemplo: conheço o senhor João, que saiu da zona rural com a família, e aí você pode ir complementando mais essa história que você conhece, colocando mais informações aqui. Se você por acaso não conhece, não há o que explicar, tá certo? Vamos agora então à atividade número 2, logo aqui na sequência. A atividade 2 pede o seguinte: quais os pontos positivos e negativos da urbanização? Explique com suas palavras. E aí eu coloquei como pontos positivos mais oportunidades de trabalho, mais moradias, melhor qualidade de vida, dentre outras possibilidades mais. Lembrando que aqui é apenas um exemplo, ok? E aí como pontos negativos eu coloquei aumento da poluição e aumento do desmatamento. Então fica essas possibilidades de resposta para a atividade número 2. Eu coloquei uma resposta um pouco mais curta, tá certo, turma? Na sequência aqui vim trazendo um texto com o título Relação entre industrialização e urbanização. E aí traz diversas informações a respeito deste contexto. Eu não farei a leitura para não deixar o vídeo muito longo, então vamos direto à atividade número 3 logo aqui abaixo. Observando o gráfico acima, explique com suas palavras o que aconteceu de 1940 até 2010. E aí eu coloquei que houve uma diminuição da população rural, como apresentado aqui. Nós temos em azul a população urbana e a população rural em vermelho. E vocês podem notar um crescimento acentuado da população urbana e uma diminuição da população rural. Vamos ver na sequência agora a atividade número 4, que pede a você que complete as frases com as palavras corretas, essas palavras colocadas aqui. E assim ficou a primeira frase: a relação entre industrialização e urbanização encontra-se no fato de que é o processo industrial que dinamiza as sociedades e atua no sentido de modernizá-las, embora esse não seja o único fator responsável por isso. Na sequência, temos mais uma frase que coloca o seguinte: urbanização é o crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial. É o processo em que o espaço rural transforma-se em espaço urbano, com a consequente migração populacional do tipo campo-cidade, quando ocorre de forma intensa e acelerada, é chamada de êxodo rural. E é isso aí, turma. Se você completou dessa forma, acertou a atividade número 4. O tema dessa semana são atividades econômicas. As principais atividades econômicas são extrativismo, agricultura, pecuária, indústria, construção civil, comércio e serviços. Vamos ver as atividades logo aqui na sequência que trabalham este conteúdo. Atividades. Atividade 1. Depois de ler o texto, responda: na cidade onde você mora, qual ou quais as atividades econômicas são as mais importantes para o desenvolvimento social? E aí eu respondi de forma bem pessoal, turma. Na cidade onde eu moro, o comércio e a agricultura são as atividades mais importantes para o desenvolvimento social. Você deve colocar quais são as atividades econômicas mais importantes na sua cidade, tá certo? Logo na sequência aqui temos a atividade 2, que pede a você que observe a imagem abaixo e responda sobre as etapas indicadas no esquema. E aqui então vem trazendo o processamento do leite, desde a produção até o consumo pelo consumidor final. E aí eu completei aqui abaixo da seguinte forma: na etapa 1 temos a produção do leite, na etapa 2 o resfriamento do leite para a realização do transporte,
Na etapa 3, temos o transporte do leite para análise e tratamento térmico, como apresentado aqui. Na etapa 4, temos a análise e tratamento térmico. Na etapa 5, o leite é colocado na embalagem. Na etapa 6, o leite é transportado para o varejo. E na etapa 7, o consumo do produto pelo consumidor. Se você completou dessa forma, conseguiu acertar a atividade número 2. Logo aqui abaixo temos a atividade número 3, que pede a você que procure no caça-palavras o nome de 10 produtos industrializados e circule-os. E aí, em vez de circular, eu grifei. Nós encontramos aqui então macarrão, sucos, açúcar, geleias, fubá, vassoura, tecido, cera e linha. Todas essas palavras apresentadas aqui acima. Se você também encontrou dessa forma, acertou a atividade 3. Logo aqui abaixo temos a atividade número 4 e pede o seguinte: agora escreva os nomes dos produtos que você encontrou e a matéria-prima de cada um. E aí começamos pela vassoura. Para fazer a vassoura, ou seja, os materiais necessários para confeccionar uma vassoura são madeira e derivados do petróleo. Os derivados do petróleo dão origem ao plástico, que compõe algumas vassouras. A matéria-prima da linha é o algodão, das geleias, frutas diversas, dos tecidos, também o algodão, dos sucos, as frutas diversas, do macarrão, o trigo, dos doces, o açúcar ou cana-de-açúcar, da cera, derivados do petróleo, do açúcar, cana-de-açúcar e do fubá, o milho. Então fica essa possibilidade de resposta para a atividade número 4. O tema dessa semana são as atividades econômicas agropecuária, e aqui vem trazendo sobre a agropecuária, que é um conjunto das atividades ligadas à agricultura e à pecuária. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. A atividade 1 pede que você procure em jornais, revistas e panfletos imagens de produtos da agricultura e pecuária no Brasil. Recorte e cole no espaço abaixo. Se não encontrar, vale desenhar. E aí eu deixo como exemplo essas imagens para vocês. Caso vocês não encontrem em revistas, jornais ou panfletos, vocês devem fazer então um desenho. Usem toda a criatividade para representar esse desenho com base nas imagens que eu deixo aí para vocês. Logo na sequência temos a atividade número 2, que pede que você faça o que se pede. Inicialmente você deve encontrar no caça-palavras os nomes dos produtos conseguidos através das atividades econômicas e encaixe-as nos seus respectivos quadros. E aí temos algodão, milho, presunto, leite, carne, couro e trigo. Eu encontrei todas aqui. Aqui temos algodão, carne, presunto, couro, trigo, milho, leite e batata. Encontrei uma a mais, ok? Que não é citada aqui acima. Na sequência, então, devemos colocar aqui no quadro. Os derivados da agricultura, nós temos o algodão, o trigo, o milho, a batata. E os derivados da pecuária, nós temos o presunto, o leite, a carne e o couro. Se você completou o quadro dessa forma, acertou. Logo aqui abaixo temos a atividade 3 na sequência, que pede o seguinte: na região onde você mora, existe alguma atividade agropecuária? Qual? E eu coloquei que sim, que na minha região a principal atividade agrícola é o plantio de café e da criação de gado. Fica então essa possibilidade de resposta para a atividade número 3, lembrando que a atividade número 3 pede uma resposta pessoal que é com base nas informações a respeito da sua região. Na sequência temos a atividade número 4, que pede que você leia o texto a seguir. E eu não farei a leitura para evitar que o vídeo fique muito longo. Mais abaixo aqui então temos a atividade número 5, que pede o seguinte: baseada no texto acima e no que já vimos nessa semana, coloque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. E assim ficou. A primeira é falsa, pois coloca que a prática da agricultura não possui nível de impacto ambiental, e possui sim. A segunda afirmativa é verdadeira, pois coloca que a agropecuária é um conjunto das atividades ligadas à agricultura e à pecuária. A terceira assertiva é falsa, pois coloca que o desmatamento não é uma prática muito comum para a realização da agropecuária. O desmatamento é comum sim, pois eles utilizam as áreas desmatadas para promover a agropecuária. A quarta assertiva é verdadeira, pois coloca que as atividades agrícolas provocam impacto sobre o ambiente, como o desmatamento, queimadas, entre outras. Isso está correto. E a última assertiva é falsa, pois coloca que a pecuária não é a atividade mais nociva das atividades rurais. E segundo o que foi colocado acima, ela é sim. Então, se você marcou dessa forma, você conseguiu acertar a atividade número 5. Mais abaixo aqui temos a atividade número 6, que pede o seguinte: estudos e criação de técnicas que buscam diminuir os impactos ao meio ambiente são cada vez mais comuns. Marque a alternativa correta. E nossa alternativa correta é a letra B, incentiva a agricultura orgânica. Se você marcou a letra B, acertou a atividade número 6. A atividade 6 pode parecer um pouco confusa, mas quem marcou a letra B conseguiu acertar.
O meu muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um PET. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se essa série de vídeos lhe ajudou nas atividades do PET.